Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu trago mais um Study Vlog pra vocês. Vou começar a trazer toda segunda-feira agora, porque acho que fica mais legal você ter uma motivação logo no início da semana e também fica muito mais prático pra mim. Nesse dia era uma segunda-feira e eu estava estudando para minha prova de parasitologia por meio dessas fichas que fazia um tempo que eu não usava desde a matéria de ecologia. E eu estava então revisando o conteúdo que eu tive durante essas primeiras semanas de aula. E é um conteúdo bem simples, como por exemplo, aí eu tô fazendo a revisão de um conteúdo que era sobre os conceitos gerais da parasitologia. Nessa matéria, a gente aprende sobre os parasitas que são mais importantes para a medicina veterinária. A gente aprende o ciclo biológico deles, as características, por exemplo, se são fêmea e macho ou não tem essa diferenciação, qual a forma infectante deles, se é na larva no estágio 3, no estágio 2, enfim, várias coisas. E a gente vai estudando de grupo em grupo, classe em classe e ordem em ordem. Para fixar o ciclo biológico é muito importante saber, quando a gente estiver fazendo, por exemplo, a matéria de doenças parasitárias, a professora ela sempre manda toda semana uma atividadezinha que ela chama de ficha técnica e ela escolhe alguma espécie ou alguma classe para a gente falar, ou ordem também. Então a gente tem que preencher essa ficha técnica com poucas palavras, mas que delimitem a maioria das características daquele parasita. Então a gente manda essa ficha pela nossa plataforma Siga e depois a gente tem que fazer o ciclo biológico de forma criativa, que é um ciclo que a gente costuma apresentar na aula seguinte. Nesse momento que eu tô narrando o vídeo, eu já tinha feito a minha prova e ela tava bem tranquila. Como tiveram perguntas subjetivas, eu tô esperando a correção, porque só corrigiram as objetivas e pelas objetivas eu acho que já deu pra ficar na média. O interessante foi que caíram coisas além dos slides e, como eu sempre falo aqui pra vocês, é bom a gente não ficar só nos slides, porque muitas vezes, como aconteceu agora, tem perguntas que a gente saberia responder se tivesse lido o livro. E graças a Deus eu fiz isso, como sempre, e soube responder perguntas que talvez se alguém não tivesse lido o livro não conseguiria. Então, depois de comer, eu fui estudar zootecnia, embora não tenha terminado de revisar parasito. Eu tinha alguns dias antes da prova, então tava tranquilo. E aí eu fui desacumular outras matérias. E aí eu assisti uma aula de zootecnia de 40 minutos mais ou menos, e um pouquinho da segunda parte, que eram só 30 minutos, e deixei o resto para fazer em outro dia. Era uma aula que o professor tinha gravado, então acho que era da segunda passada,
E aí eu tava escrevendo, copiando os slides e prestando atenção no que o professor estava falando. Mas assim, é aquele tipo de conteúdo que é mais assim, memorização do que entender. Porque tem essa diferença, né, gente? Tem alguns conteúdos, por exemplo, em fisiologia não basta você memorizar, você tem que entender todo o processo. Aí eram mais assim, não conceitos, mas, por exemplo, era sobre funções produtivas. Então, para alimentação, o que a gente usa? A gente usa o leite da vaca, a gente usa lã da ovelha para se vestir, esse tipo de conteúdo. Uma coisa também que eu queria desabafar com vocês é que eu tô tendo muita dificuldade de prestar atenção nas aulas, principalmente quando é ao vivo. Então, assim, sempre que eu posso, eu tenho que reassistir elas e isso tá tomando bastante meu tempo. E eu acredito que um desses motivos que esteja acontecendo isso é porque já tá há muito tempo no EAD, tá quase 2 anos. Tá complicado de voltar, sabe? E eu queria saber como é que tá aí a situação de vocês. Vocês já estão tendo aula presencial, ou pelo menos híbrida? Porque acho que a maioria já tá tendo presencial. Então, assim, tem que voltar. E aí, para terminar as minhas sessões de estudo, eu terminei com fisiologia. Eu fui fazer uma leitura ativa, como vocês podem ver, eu tô escrevendo, grifando. Então, eu gosto muito de ler o livro. Vocês sabem que eu esclareço muita coisa na minha cabeça quando eu leio o livro. Muito mais do que ouvir o professor falando. Depende do professor também. Tem professor que consegue me prender bastante na aula. No vídeo passado eu disse que estava com bastante dificuldade. Porém, depois que eu mergulhei fundo na leitura do livro, eu comecei a entender exatamente o que tinha sido explicado na aula. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, não se esqueça de se inscrever e até mais!